Vamos para a nossa entrevista aqui no Bandeirantes Acontece. A gente está falando sobre o clima, até porque o clima virou notícia de uma maneira como há um tempo não era destaque, né? A gente, ao longo do fim do ano, boa parte, na verdade, do ano de 2021, falou muito sobre estiagem, né? Sobre as dificuldades para que os reservatórios estivessem com um nível aceitável, para que as usinas pudessem trabalhar, para que a energia não ficasse tão cara. E agora a gente está falando de lavouras que estão com uma situação bastante preocupante pelo excesso de chuvas. Alguns lugares em que normalmente as temperaturas seriam altas, mas estão muito altas. Essa chuva no sul da Bahia, norte de Minas Gerais, de uma maneira absolutamente intensa. E alguns lugares da América do Sul com temperaturas extremas. Nós estamos com o Francisco de Assis, que é chefe da previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia, para conversar conosco. Tudo bem, Francisco? Como vai? Bom, tudo bem? Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Ronald. Beleza. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Tudo isso que eu citei aqui é algo que lá para metade do ano passado, quando vocês trabalham muito com expectativa, né, do que os cenários vão se apresentando, todo mundo falava, olha, tem uma história aí, a temperatura do oceano tá mais baixa, Laninha vai colar com outro fenômeno Laninha, isso vai dar uma mudada no começo do ano, principalmente na intensidade de chuvas e tudo. Tem a ver com esse fenômeno, essa conexão de dois fenômenos iguais, uma coisa que não acontecia fazia um tempo, ou vem de outra origem essa situação que a gente está vivendo hoje? Essa é uma boa pergunta, viu? Mas eu creio que tem a ver com duas coisas. Primeiro, que a situação que a Terra vem passando, né, o globo vem passando, vamos dizer assim, o planeta como um todo, principalmente dos anos 2000, vem sofrendo muito com a variação do clima, né, com a questão do aumento dos eventos extremos meteorológicos e climáticos, né, que faz o quê? As coisas acontecerem mais para mais e mais para menos. Então, como a gente teve aí o procedimento aí da continuidade praticamente do fenômeno climático da Laninha, esse fenômeno ele reduz mais a chuva na região sul, como vem acontecendo, né? Deixa muita chuva, deixa a condição de chuva irregular praticamente grande parte da região sul e concentra mais, trazer mais chuva para a parte norte, centro-norte e do nordeste, como tem ocorrido, né? Porém, essa situação tem sido de uma maneira mais acentuada ultimamente. Por quê? Porque a convergência de umidade ela tem pego de uma maneira mais acentuada, vamos dizer assim, algo de 4, 5 dias, quando pegou entre o norte de Minas e o sul da Bahia, sudoeste da Bahia, e aí causou chuvas muito intensas num curto período de tempo. Depois a gente viu que esse sistema ia descer mais para sul e que poderia pegar entre São Paulo, sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro, né? Tanto que pegou mais exatamente Minas Gerais e Rio de Janeiro, né? E aí desceu e agora no início do ano pegou exatamente de uma maneira mais intensa grande parte de Minas Gerais, sim, para o Rio de Janeiro. Tanto que até o dia 11 desse mês, de 1 a 11 de janeiro desse mês, o que choveu ali em grande parte de Minas Gerais, na parte centro-sul, sudeste de Minas Gerais, região do Jequitinhonha, choveu acima de 500 milímetros, né? 520, 550 milímetros, em várias localidades. Essa chuva representa praticamente o dobro da climatologia do mês todo do mês de janeiro. Então veja que foi realmente muita chuva, né? Chuvas intensas que aconteceram em curto período de tempo, né? E que aí realmente fica difícil para qualquer localidade suportar a chuva dessa intensidade. Volto a você aí. Francisco, com relação a duas situações opostas, né? Muita chuva, como você disse, nos primeiros dias de janeiro, não só no Nordeste, mas também no Sudeste, principalmente Minas e Rio, como você frisou, mas também em partes de São Paulo. E no Sul, essa massa de ar seco, temperaturas muito elevadas. Haverá mudanças nas duas regiões neste verão? O verão ainda pode ser, pelo menos, razoavelmente chuvoso no Sul. E por outro lado, essa massa de ar seco pode avançar para o Sudeste, pode atingir São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, e ficarmos um período aí sem chuva e com temperaturas elevadas? Isso é uma boa pergunta, né? Vai dar uma mudança no sinal da atmosfera, vamos dizer assim, né?
em duas situações. Primeiro, onde está chovendo muito agora, entre Tocantins, parte do Mato Grosso, Goiás, Minas e Bahia, vai dar uma mudança no tempo nessas regiões, em que o sistema vai descer mais para sul, vai pegar mais chuvas entre Paraná e São Paulo, não tanto para a região sul como um todo, né? Mas Paraná, São Paulo, parte do Mato Grosso do Sul, e aí vai dar uma trégua nas chuvas de pelo menos quase uma semana nessas regiões, entre Bahia, a parte aqui de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, Goiás, Distrito Federal, Tocantins, ficando algo de uma semana sem chuva, né? E daí, essa onda de calor muito forte, que está de uma maneira também um pouco estacionária, pegando a Argentina, Paraguai, Uruguai e grande parte da região sul do Brasil, especialmente mais Rio Grande do Sul, essa onda de calor vai persistir, ela meio estacionária nessa região. Ela começou mais ou menos ontem, né? Já começou ontem, vai ficar o resto da semana, vai continuar aí até o início da próxima semana e não está se deslocando. Por quê? Existe um sistema de baixa pressão intenso que está estacionário pegando nessa região, entre o norte da Argentina, Paraguai e parte da Bolívia com Mato Grosso do Sul. Essa baixa pressão, ela ficando estacionária, vai aquecendo mais a região, vai aquecendo, ou seja, os ventos ficam bloqueando ali a permanência dela, e o ar frio que vem mais ali da região subantártica, quando bate na Argentina, passa para o oceano. Então não sobe pegando pelo continente, por isso que não está tirando essa, vamos dizer assim, essa onda de calor da região, persistindo, né? Aí são duas coisas diferentes. Essa onda de calor vai amenizar um pouco depois, no decorrer da próxima semana, quando ela amenizar, aí vai ter chuva para a região sul, e a gente chama a atenção aí que essas chuvas podem realmente vir associadas com temporais, vendavais, chuvas fortes, queda de granizo em áreas localizadas, né? Porém, vai dar uma amenizada na situação da região sul, mas ela não vem para permanecer essa chuva. Depois, no decorrer já do final do mês para fevereiro, volta de novo as condições de voltar a chover de novo aqui na parte central sudeste do Brasil, começando de novo a ter redução nas chuvas na região sul, especialmente novamente para o mês de março, que está prometendo isso novamente, e aí a gente pode ter novamente condições de chuvas intensas pegando São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro, quase as regiões onde está existindo essas chuvas que aconteceram durante esses dias agora. Volta a você aí. Ô Francisco, e aí, duas questões, se você me permite. Você falava com o Ronald a respeito do Laninha, o fenômeno Laninha e suas consequências. E claro, há uma preocupação nas cidades, né, nas regiões de risco, com as chuvas fortíssimas que caíram. Nós vimos hoje há cerca de 100 mil brasileiros desabrigados na Bahia e em parte do Sudeste, principalmente Minas Gerais. E, por outro lado, no Sul, os agricultores perdendo culturas inteiras, né? As plantas queimando antes de crescerem, porque aquilo está tórrido, o ar seco, sem nuvens, então o calor fica retido ali, como você sabe muito mais do que a gente. Pelo que você disse, essa estiagem que haverá no Sudeste, ela é provisória, ela deve durar aí uma semana, talvez um pouco mais, mas ainda em janeiro as chuvas voltam. E no Sul, ainda que a chuva chegue ao Paraná, como você disse, chegará ao Paraná, atingindo o sul de São Paulo, norte do Paraná, mas o extremo sul, Santa Catarina para baixo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a situação não vai se modificar, é isso? É exato, né? Essas chuvas que vão acontecer na região sul, não tanto para o Paraná, mas especialmente no Rio Grande do Sul, elas vão ser mais passageiras, né? Depois volta de novo as condições de estiagem, especialmente no Rio Grande do Sul. Essas chuvas que vão acontecer agora, vamos dizer assim, ela não vai mais salvar o que já foi perdido, né? Porque realmente, como você falou aí, a situação do plantio, principalmente do milho e muitas vezes da soja também, o que já se perdeu, já é uma consequência que já vem há mais de um mês atrás. Então fica difícil, né? E por outro lado, a gente tem um sinal invertido, né, na atmosfera. A gente tem chuva mais para mais na região e tem muito menos para menos na outra região, no sul do Brasil, né? Onde está tendo mais para mais, o excesso de chuva pode estar prejudicando também o lado da agricultura, né? É tanto que agora, se não der uma cessada nas chuvas, o pessoal vai começar a colher aqui na parte central sudeste do Brasil, e aí é necessário, se não tiver uma cessada nessa chuva, pode ter uma perda maior na agricultura também, né? E por outro lado, lá na região sul, as chuvas que estão caindo agora, ou que vai cair, não vai mais suprir a necessidade de recuperar
que foi perdido, né? Apenas vai servir de reservatório para recursos hídricos, né? De juntar água para a região que já está bastante seca, né? Que já está precisando de água e reservatórios também. Volta a você aí. Ô Francisco, pela tua experiência, você lida com isso aí já faz um tempo, o que você está achando desse movimento todo? Você falou de cada vez as coisas vão ficando mais intensas, né? É uma tendência a gente ter cada temporada situações climáticas mais inesperadas e mais radicais? O que você acompanhou ao longo da história? Porque a gente não fala de maior temperatura da história à toa, quando se dá ou maior temporada de chuva ou maior quantidade de água de milímetros numa determinada região. E a gente cada vez mais fala de fenômenos específicos e que são intensos demais. Pela tua experiência, é algo muito específico deste momento que vivemos, e daí a perspectiva é para que eles sejam mais intensos ainda, todos os anos a gente tenha movimentos dessa natureza? Você vê, vamos voltar um pouco aí atrás, por exemplo, o ano 2000, que teve também uma alta irregularidade nas chuvas, né? Atrás nas chuvas aqui na região centro-sudeste do Brasil, também até parte do sul do Brasil, a volta das chuvas na primavera, o que aconteceu? A gente teve 2 ondas de calor forte, né, de setembro e outubro, quando teve recorde de temperatura em grande parte do estado de São Paulo, né? O interior de São Paulo chegou a temperatura de 42 graus, isso foi a maior temperatura de 110 anos das medições existentes. Então, a gente vê que a cada vez que está passando, está sempre existindo novos eventos meteorológicos vindo com maior intensidade, batendo novos recordes dos que já tinham acontecido antes, né? Então, essa situação, eu vejo que vai sempre persistir pela frente. A gente não vê, assim, uma certa mudança na condição do tempo de estabilizar, né? Porque se tem uma relação com o aquecimento que a Terra está passando, então cada vez mais esses eventos extremos vão ser mais evidentes, porque a gente está passando por um período quente já faz algo de 30 anos, né, em que essa curva subiu e essa curva até agora não deu sinal de descida. Volta a você aí. Francisco de Assis, chefe da previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia, conversando com a gente sobre as situações extremas do clima aqui no Brasil, na América do Sul. Francisco, muito obrigado pela tua atenção ô Zaidan, tem mais uma pergunta. Fala, Zaidan. Obrigado, Ronald. Imagina. Só para encerrar, Francisco, da minha parte, nós tivemos no ano passado uma estiagem muito prolongada no Sudeste, que afetou inclusive o preço dos alimentos, né? Isso até teve consequências na inflação. Com o Laninha, de novo, dando as caras, a tendência é que ali para abril a gente mergulhe de novo numa estiagem prolongada na região Sudeste e também Centro-Oeste? Não, mas aí é o seguinte, quando chegar abril, aí já está o final do período das chuvas, né? Aí não tem mais problema, porque vai começar o período da estiagem, normalmente não chove nesse período, né? Na parte central, sudeste do Brasil, né? Apenas a região sul que tem uma variação, né? Todos os meses tem sempre chuva na região sul do Brasil, mas no centro-sudeste do Brasil, de maio em diante, praticamente não chove, aí não tem problema nenhum. O problema está se retirasse essa chuva de agora, né? A chuva de janeiro, fevereiro ou março, quando retira a chuva desses meses, são os meses chuvosos do ano, aí complica, porque quando chega no final do período da chuva, aí já entra com déficit negativo da precipitação. Mas se não ter essa chuva de agora, não vai ter problema depois pela frente, não. O problema é que, no lado dos recursos hídricos, né, os reservatórios já estavam com níveis muito baixos, mesmo quando chegou agora a volta das chuvas, né? Volta você aí. Francisco de Assis, chefe da previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia. Francisco, grande abraço, obrigado pela atenção com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima, tá? Obrigado a vocês também, todos os ouvintes da Bandeirantes, e até a próxima, hein? Até. Agora, 4h25. Rede Bandeirantes de Rádio.